Hoje, por meio dessa conferência online, eu irei conferir esse ensinamento aos mongóis. Eu gostaria de conferir, eu vou conferir esses ensinamentos para todos os mongóis, para o abate e os ensinamentos para todos. A pessoa que pediu esses ensinamentos esses ensinamentos foram dados com o Yunpen Drampo, Chogyal Trapá, que ele pediu esses ensinamentos para Tsongkhapa, e ele disse se você seguirá. Ele disse, se você seguir as práticas que eu escrevi para você e praticar esses escritos em todas as suas vidas, você renascerá junto a mim, e quando eu alcançar a bodhidade, o primeiro néctar de ensinamento será distribuído a ti. Se vocês estudam esses ensinamentos e praticam esses ensinamentos, criará a circunstância. Lama Tsongkhapa disse isso para eles. E ele disse também que se seguirmos essas práticas, quando ele se tornará um Buda, nós não. Ele falou para esse discípulo. Mas a Sua Santidade disse que isso é aplicado também a nós, que quando ele disse o filho, isso que implica todos nós. Isso é claro que não é muito apropriado para mim dizer isso, mas se como eu nasci no mesmo estado de Lama Tsongkhapa, eu me sinto muito espiritualmente e mentalmente, muito cercano a Lama Tsongkhapa. Então, quando ele diz, filho, se você praticar seguir e praticar esses meus conselhos, esse filho aqui implicitamente refere a todos nós. E Lama Tsongkhapa fez o possível para que todos nós seguimos essas práticas. Como o Buda mesmo disse, os vitoriosos não podem lavar as negatividades com água, nem podem remover o sofrimento dos seres com as mãos, nem podem transferir suas realizações para os outros seres, ensinando a vaziedade que eles liberam os seres. Então, isso quer dizer que as negatividades que cometemos não podem ser lavadas pela água, e os sofrimentos que nós temos não podem ser removidos pelas mãos de Budas, e nem as realizações que tem no contínuo mental de um Buda não podem ser transferidos para os outros seres. E como budista, nós dizemos que cada um de nós somos os nossos próprios gurus, e por isso que nós devemos passar por todo esse processo de estudar, de aprendizagem, de refletir no que nós aprendemos e estudamos, e usar as análises críticas sobre aquilo que nós estudamos. Essa é a maneira de refletir sobre os ensinamentos, de meditar sobre os ensinamentos. E nós devemos desenvolver uma concentração focada sobre aquilo que nós estudamos.
E devemos usar a meditação analítica sobre aquilo que estudamos. Então, aqui, a meditação analítica e a concentração caminham juntas aqui. O Lama Tsongkhapa, ele mesmo, passou por todos esses processos para poder ensinar os seus discípulos. E por isso que as realizações de Lama Tsongkhapa foi um processo. E para que nós tenhamos as mesmas realizações imbuídas no contínuo mental de Lama Tsongkhapa, nós devemos estudar os seus escritos, refletir e meditar. Esses três não são divididos uns dos outros, coexistem juntos. E eu sou muito afortunado, eu acho que sou muito afortunado de ter nascido no mesmo estado de Lama Tsongkhapa. E os escritos de Lama Tsongkhapa baseado nos tratados de Lama Tsongkhapa, de Chandrakirti, entrando no caminho do meio. E esses comentários eu os mantenho sempre comigo. E quantas vezes que eu tenho tempo, eu leio esses comentários. E sobre a vaziedade, tem os escritos de Lama Tsongkhapa que fala sobre a diferença dos comentários dos ensinamentos provisórios e definitivos, e eu também uso esses ensinamentos, os tratados de Chandrakirti, para elucidar, para entender propriamente esses ensinamentos sobre a vaziedade. E sobre a Bodhicitta, eu uso o escrito de Shantideva, engajando-se nos atos do Bodhisattva. Onde tem escrito, tem a prática da Bodhicitta de escambiar-se pelos outros. E, como eu mencionei antes, para cultivar a sabedoria que compreende a vaziedade, eu uso o escrito de Chandrakirti, entrando no caminho do meio. E tem uns comentários sobre esse escrito de Lama Tsongkhapa, e é dito como ele confiou nesses escritos de Chandrakirti. Onde fala nos seus escritos de louvor à originação interdependente, e para que nós sejamos capazes de ajudar os outros, nós devemos alcançar o corpo de forma, e para que de fato, para que o Buda seja capaz de nos ajudar, o Buda deve aparecer no corpo de forma, porque senão, com a nossa mente ordinária, nós não seremos capazes de perceber, de ver esses mestres, Buda no corpo de forma. E para que nós sejamos capazes de eliminar completamente todas as contaminações mentais, nós temos que combinar a Bodhicitta com a sabedoria que compreende a vaziedade. E só com a combinação desses dois juntos, nós seremos capazes de eliminar completamente os obscurecimentos mentais e contaminações mentais. E assim como eu me levanto, eu cultivo a Bodhicitta baseado sobre essas linhas, para beneficiar eu mesmo e os outros, eu geralmente da Bodhicitta. E eu todos os dias recito essas duas linhas. E para a realização da vaziedade, eu recito a linha da vaziedade do capítulo 5, do capítulo 6 do Bodhisattva Charyavatara,
do capítulo, dos versos 34, 35 e 36, onde fala das quatro absurdos ou falhas lógicas. No caminho à iluminação mediano e o curto, e no comentário da sabedoria fundamental de Nagarjuna, também e tem o Desvendando os Pensamentos e a elucidação eloquente. Que tem um Geshe que disse que se estudamos todos esses 5 tratados escritos por Lama Tsongkhapa, qualquer um que estuda esses 5 tratados de Lama Tsongkhapa será capaz de desenvolver uma compreensão, ao menos intelectual, sobre a vazeidade. Então, não é só importante ler esses textos, mas é importante estudar esses textos. Não é importante estudar ou ler esses textos uma vez, mas esses textos devem ser estudados de novo e de novo, muitas vezes, para que isso aconteça. E tendo alcançado uma compreensão profunda sobre o caminho no caminho do meio, você deve ser capaz de compreender a visão do caminho profundo, do caminho do meio. Depois que você estudou, eu não estou pregando aqui eu não estou pregando esses textos. Eu só estou enfatizando esses estudos, dizendo o quanto eles são importantes. E esses ensinamentos não é só um exercício mental de leitura, mas esses ensinamentos me ajudaram a alcançar a paz mental e, consequentemente, ter uma saúde física. E quando nós fazemos as preces, possa eu nunca ser separado dos grandes mestres raízes do Guru Perfeito, vidas após vidas. Isso quer dizer isso, que através de confiar em um Guru perfeito e usando os ensinamentos de Lama Tsongkhapa, isso poderá ser alcançado. E não só isso, mas usarmos também os ensinamentos da Bodhicitta, os ensinamentos sobre a Bodhicitta. E disso, das minhas próprias experiências, eu posso afirmar que de minha experiência, eu posso dizer que, por meio de ter praticado Lama Tsongkhapa, eu tenho certeza que eu serei capaz de segui-lo vidas após vidas. E serei capaz, e eu rezo para que eu, e também rezo para que os outros também sejam capazes de praticar esses 3 aspectos principais do caminho, vidas após vidas. Esses 3 aspectos do caminho fala da Bodhicitta, da prece da liberação do samsara, da Bodhicitta e da visão correta. As primeiras linhas mostram a prece aos gurus plenamente qualificados. E para que nós sejamos capazes de seguir o caminho da iluminação, nós temos que praticar as práticas para eliminar, para purificar-nos das nossas ações negativas. E o verso 1 explicarei agora no melhor modo possível a verdadeira essência de todos os ensinamentos de Buda, o caminho elogiado pelos nobres bodhisattvas e a entrada para aqueles afortunados que desejam a liberação.
Todos os ensinamentos deixados pelo Buda foi para alcançar a liberação e alcançar a iluminação suprema. Então, por isso que aqui fala da bodhisattva e da visão correta. E o caminho elogiado pelos nobres bodhisattvas é a entrada para aqueles afortunados que desejam a liberação. Por isso que diz, explicarei aqui no melhor modo possível. Essa linha mostra a humildade de Lama Tsongkhapa. E Lama Tsongkhapa disse que eu vou ensinar do melhor modo possível, mas em maneira breve, os ensinamentos completos deixados pelo Buda. Ensinarei de uma maneira breve. Aqueles que não são apegados aos prazeres da existência cíclica e que se esforçam em tornar significativa essa vida dotada de liberdade e riqueza, aqueles que cultivam a fé no caminho que agrada a todos os vitoriosos, ó seres afortunados, escutem com uma mente clara e aberta. Sem a determinação genuína de ser livre, esse verso número 3 mostra a razão para praticar a renúncia. Sem a determinação genuína de ser livre, não há modo de alcançar a pacificação. E por que nós precisamos da renúncia? Porque todo samsara é criado sobre ou ser imbuído das nossas ações e das aflições mentais. E por causa e esses dois são enraizados na ignorância, ou seja, porque por causa da ignorância nós somos empurrados a nascer no samsara de novo sempre, de novo. Devido à incessante busca pelos prazeres do oceano da existência cíclica, os seres sencientes são completamente acorrentados no samsara. Portanto, desde o início deve-se procurar a renúncia da existência cíclica. E o número 4 mostra como devemos praticar essa renúncia e mostra o caminho que tem um objetivo menor. E dentro desses tem os ensinamentos sobre a impermanência e a morte. E se você é capaz de pensar propriamente, incluindo a impermanência sutil, que é aquela a mudança de momento a momento, então você será capaz de ter uma convicção sobre os aspectos grosseiros da impermanência, tais como a morte. Familiarizando-se com a dificuldade de obter. Então, o verso número 3 mostra a razão pela qual nós devemos cultivar a renúncia. O verso número 4, como devemos cultivar a renúncia. E o verso número 5 é os meios pela qual nós desenvolvemos a renúncia. Tendo familiarizado desta maneira e não ficando admirados nem por um instante com a prosperidade da existência cíclica, esperando a liberação dia e noite sem interrupção, nesse ponto, definitivamente a pessoa gerou a renúncia da existência cíclica. O verso número 6 mostra a razão pela qual nós devemos desenvolver a bodhisattva. Sem desenvolver a bodhisattva, nós não conseguiremos alcançar a iluminação suprema, mas nós alcançaremos o caminho do Arahat, ou da liberação, ou Nirvana.
Porém, se essa renúncia não for apoiada pelo desenvolvimento da pura medição da iluminação budista, esta não se tornará a causa para o despertar insuperável a felicidade perfeita. Por essa razão, aquele inteligente deve desenvolver a mente da iluminação budista. Todos os seres ordinários sendo carregados pelos 4 rios torrenciais, amarrados pelos... os 4 rios o nascimento, a doença e a velhice e a morte. Todos esses seres ordinários são sendo carregados pelos 4 rios torrenciais, amarrados pelos laços apertados do karma, difíceis de se desfazerem, presos na malha de ferro da concepção da existência de uma entidade intrínseca, são completamente cobertos pela espessa escuridão da ignorância. Essa ignorância tem os 2 aspectos. A ignorância que se aferra a uma existência intrínseca da incidência de uma entidade intrínseca do indivíduo, e a outra é a crença de uma entidade intrínseca dos fenômenos. Então, todos os objetos que nos aparecem, nós apegamos a esses objetos como eles possuíssem uma entidade intrínseca ou uma existência autônoma por eles mesmos. E sem compreender essa existência, essa entidade, sem compreender essa ausência de entidade intrínseca dos fenômenos, é impossível compreender a ausência de uma entidade intrínseca do indivíduo. Então, esse verso 7, o verso 7 e 8, nos mostra os meios pelos quais nós devemos praticar a bodhicitta. Eu uso essas 2 linhas para... contemplando renascidos incontáveis na existência cíclica, interruptamente atormentados pelos 3 tipos de sofrimentos, contemplando nesta condição e do sofrimento dos seres sencientes, nossas mães, devolva a suprema da mente da bodhicitta. Então, nessa linha, nossas mães, eu troco para eu mesmo, porque quando eu compreendo a maneira pela qual eu sou imbuída, sou arrastado no oceano da existência cíclica, eu compreendo a falta de uma existência, ausência de uma existência intrínseca do indivíduo. E sobre a bodhicitta, tem 2 sistemas de gerar bodhicitta. Tem aquele dos 7 pontos, que é 6 causas e 1 resultado, e tem aquele de escambar-se você mesmo pelos outros. Entre esses 2 tipos de cultivar a bodhicitta, aquele de escambiar-se você mesmo pelos outros, que é aquele programado por Shantideva, é muito mais poderoso. No Aryadeva, no verso dos 400 versos de Aryadeva, ele diz: primeiro deve abster-se daquilo que não é meritório, segundo abster-se da ideia de uma entidade intrínseca do indivíduo, por último abster-se de todos os tipos de concepções. Aqueles que compreendem isso é um sábio. As 2 primeiras linhas é eliminar as causas para nascer em uns reinos inferiores e obter as causas necessárias para um renascimento supremo. Segundo, abster-se da ideia de uma entidade intrínseca do indivíduo. E a terceira linha, por último, abster de todos os tipos de concepções
Isso, para isso, nós devemos estudar, estudar todos os versos de Chandrakirti, onde ele diz, se sinceramente não se escambe a própria felicidade com o sofrimento dos outros, não só não se alcança a budeidade, mas nem menos nesta existência cíclica encontrará a felicidade. Montando no cavalo da bodhisattva que elimina toda a dor, como uma pessoa inteligente pode ser descorajada, indo de vida a felicidade, vida após vida. E nós devemos a potencialidade de praticar e cultivar essa bodhisattva baseada no verso de escambiar-se a si mesmo, escambiar-se pelos outros. Então, o verso 7 e 8 é como praticar a bodhisattva em relação a si próprio, e o 8 é realizar a bodhisattva para o benefício dos outros. O verso 9, sendo desprovido da sabedoria que percebe a natureza última dos fenômenos, embora ele ou ela tenha desenvolvido a renúncia e a bodhisattva, será incapaz de cortar a raiz da existência condicionada, portanto, exercite-se nos métodos para realizar a originação interdependente. Mesmo que você tenha praticado a bodhisattva, a renúncia à bodhisattva por muitas vidas, muito tempo, mas se você não gera a sabedoria que compreende a vaziedade, você não será capaz de alcançar a iluminação ou eliminar completamente todos os obscurecimentos do seu contínuo mental. Nos escritos de Lama Tsongkhapa, a visão das coleções transitórias, que fala sobre as visões das coleções, as coleções transitórias, como o mestre Shantideva também disse, uma vez que a faculdade tátil permeia o corpo, a ignorância permeia todas as aflições mentais. Ao eliminar a ignorância, também se elimina todas as aflições mentais. Esse verso foi mencionado ontem também. Então, aquilo que, quando nós somos imbuídos pela essa ignorância básica, o que acontece é que quando as coisas externas nos aparecem, nós nos apegamos a essas coisas externas como elas existissem separadamente de mim mesmo, separadamente por elas mesmas, criadas por elas mesmas. Mas nós não entendemos que elas são meramente designadas e a mesma coisa acontece com o eu. Nós projetamos uma existência intrínseca nesse eu, como ele se fosse separado dos cinco agregados psicofísicos, enquanto esse eu, essa entidade intrínseca do eu, não existe dessa maneira. Algumas escolas filosóficas, eles afirmam que tem uma entidade intrínseca do indivíduo separado dos cinco agregados psicofísicos. Mas isso são a visão das escolas vaibhashicas e proponentes dos sutras, mas a visão prasansika, principalmente a visão caminho do meio consequencialistas, elas não têm essa visão. Como eu mencionei no verso, no capítulo 35, do capítulo 6, nos versos 34 e 35,
Se as coisas existissem por ela mesma, um ser área que realizou a vaziedade completamente e medita profundamente na falta de existência inerente, se eles não havesse por que eles não encontram uma existência em tudo aquilo que eles analisam? Então, eles destruiriam completamente os objetos. O verso 34, isso mostra: se a característica inerente fosse a base dos fenômenos, seriam destruídos pela refutação de suas características inerentes, e a vaziedade se tornaria a causa da destruição desse fenômeno ou coisa. Visto que isso é ilógico, os fenômenos não existem inerentemente. Esse é o verso 34. O verso 35 fala: analisando esses fenômenos minuciosamente, a parte da essência da totalidade dessas entidades não se encontra nada duradouro. Consequentemente, a verdade convencional, ordinária, não deve ser analisada. O verso 35 mostra que que os objetos não existem por ele mesmo, autossurgido. Quando nós fazemos uma análise crítica em como as coisas existem, nós seremos capazes de compreender que não existe os objetos externos, não tem uma entidade intrínseca, uma entidade verdadeira. Então, por meio dessa análise, nós compreendemos que as coisas só existem por meio de rótulos ou imputadas. O verso 36, com a análise da tonalidade, não é possível a produção nem a parte de si mesmo, nem a partir de outro. Nem convencionalmente isso é viável. Agora, o que acontece com a sua autoprodução? No autocomentário de Chandrakirti, ele cita algumas linhas dos sutras e diz que se você afirma que as coisas existem por elas mesmas, isso não tem um ponto de coerência. E o mestre Chandrakirti também disse: se nós analisamos todas as coisas por meio de como nós analisamos uma carroça ou um carro, nada pode ser encontrado. Esses 7 modos de analisar uma carruagem, não há uma carruagem que seja diferente de suas partes, não há uma carruagem que seja igual às suas partes, não há uma carruagem que possua suas partes, não há uma carruagem que dependa de suas partes, não há carruagem da qual dependam as partes, não há carruagem que seja o conjunto de suas peças, não há carruagem que tenha a forma de suas partes. E na louvação à originação, quando Lama Tsongkhapa também ele preza Buda pela originação interdependente, que a originação
é relacionado à convencionalidade do mundo. E por isso que a compreender a originação interdependente é como o rei do mundo, que ele mostra realmente como todas as coisas existem. O verso número diz, qualquer... Qualquer um que vê a causa e efeito de todos os fenômenos do samsara e do nirvana são completamente inevitáveis. Destrói totalmente ao modo de apreensão equivocada da existência intrínseca e entra no caminho que encanta todos os budas. As aparências surgem inefavelmente em independência e a verdade é livre de todas as afirmações. Enquanto essas duas forem vistas separadamente, não haverá realização da sabedoria do sábio, não haverá realização da sabedoria do sábio. Aquilo que nós devemos entender é que as coisas e a vaziedade não pode ser vista como separada uma dos outros, porque as coisas existem, nós vemos isso, mas imbuída nessas coisas existe a vaziedade. Então, se nós analisarmos propriamente essas coisas, nós chegaremos ao ponto que são vazias de existência inerente. Mas não podemos falar da vaziedade se as coisas não existissem e vice-versa. Quando essas duas realizações existem simultaneamente sem se alternarem, ocorre a percepção da infabilidade da originação interdependente. E essa compreensão definida destrói todos os modos da concepção da existência intrínseca. Nesse momento é quando a análise da visão vaziedade alcança a perfeição. Porque mesmo que as coisas apareçam como uma coisa, mesmo que as coisas não apareçam como tem uma existência sólida, mas pela nossa própria análise, nós veremos que essas não existem assim e compreenderemos que elas só existem devido a um rótulo, são imputadas. E entrada no caminho do meio, também de Chandrakirti, é dito que as coisas são meramente designadas e nominadas. E quando as aparências dissipam, além do mais, quando se compreende que as aparências dissipam o extremo da existência, que a vaziedade exclui o extremo da não existência, isso mostra que essas duas linhas mostram que as coisas existem, mas não existem independentemente. Porque quando analisamos e aquilo que dissipa aqui dissipa o extremo do nihilismo, dissipa o extremo da permanência, do eternalismo. Isso aqui não mostra que as coisas não existem propriamente, mas existe, mas não como nós as percebemos. Nós devemos compreender como as coisas que nos aparecem existem. E justo porque as coisas nos aparecem, que nós podemos dizer que elas são, que as coisas, justo porque as coisas nos aparecem, que nós podemos falar de vaziedade, porque se não existe, se as coisas não nos aparecessem, nós não poderíamos falar da vaziedade das coisas.
e que os dois outros versos é que a vaziedade se manifesta como causa e efeito se está imune de qualquer visão que envolva apego aos extremos. Então, esse verso mostra 되게 시원하시지? então, esse verso mostra, nos mostra como dissipar os extremos do eternalismo e do niquilismo. Por isso, havendo compreendido corretamente os pontos-chave dos três principais aspectos do caminho, retire-se em solidão, fortaleça sua diligência e rapidamente realize o objetivo final e duradouro. Quando você recita a prece de Ganden Lagema e imagina que Lama Tsongkhapa está falando com você e recitando as versos do Ganden Lagema. Isso é e você, nesse ponto, você faz a meditação analítica e a meditação concentrativa, ou pratica Shamatha e Vipassana desse ponto de vista. E imagina que Lama Tsongkhapa está instruindo você diretamente. Tendo em mente essa visualização que Lama Tsongkhapa está em pessoa instruindo você, pratique dessa maneira. Que fala, então retire, aqui tem, ó filho, retire-se em solidão, fortaleça sua diligência. Então, ó filho aqui é incluído todos nós. Na tradução em português falta, ó filho, retire-se. Ó filho, retire-se em solidão, fortaleça sua diligência e rapidamente realize o objetivo final duradouro. 디 당번게 차시 된 두스 차시 No colofone que não está aqui, é disto que tem a tradição que fala ó preciosos seres santos. Eu imprimi esse texto de acordo com a tradição instrutória, e com isso terminamos esse breve ensinamento sobre os três principais aspectos do caminho. Ó filhos, então vocês pratiquem como foi instruído. Através do uso das 7 razões lógicas e não meramente deixá-las em palavras, mas satisfeito com essas palavras, mas todos os dias você tem que refletir sobre esse raciocínio lógico, assim que você seja capaz de desenvolver uma compreensão profunda por meio dos 3 treinamentos, escutar, refletir e meditar. E depois que você meditou, estudou, refletiu e meditou, vocês meditem sobre esses ensinamentos. Então, meus amigos mongóis, eu tenho certeza que tem muitos monges mongóis que estão escutando esses meus ensinamentos. A respeito dos ensinamentos da Prajnaparamita, das 6 perfeições, e do Madhyamaka, o caminho do meio, e da lógica e da epistemologia. Estudem esses textos profundamente para que você ganhe um conhecimento profundo sobre esses tratados, Esse é o meu conselho.
지기 todos aqui. Então, 예를 소스도 그래야 호래 다 então, então esses monges e monjas que estão estudando nessas grandes instituições monásticas estão fazendo muito bem. E parece que alguns, mesmo dentro do Tibete, também tem os monges que estão estudando, seguindo os seus estudos desses profundos tratados clássicos. E aqui nos monastérios da Índia também, o objetivo dos seus estudos deve ser aquele que você integre esses ensinamentos dentro do seu contínuo mental, para que você progrida mais e mais e se torne uma boa pessoa. Esse é o objetivo dos ensinamentos de Buda. E como eu disse antes de ontem, por causa da grande gentileza do abate Shantarakshita, que nós podemos continuar a estudar esses grandes tratados filosóficos. Nós devemos integrar esses ensinamentos dentro de nós mesmos, não ficar só um nível intelectual. E como é dito no texto de Abhisamaya Lankara, que a Bodhicitta é a intenção de alcançar a iluminação suprema para poder efetivamente ajudar todos os seres sencientes. Então, eu gostaria de pedir a todos vocês, mongóis e principalmente os monges e monjas, para continuar a estudar esses ensinamentos sinceramente e profundamente e integrar esses estudos dentro de vocês mesmo. É claro que vocês têm... É claro que no passado vocês enfrentaram grandes adversidades e desde a minha primeira visita na Mongólia, eu notei que vocês têm uma grande, apesar das grandes adversidades enfrentadas no passado, vocês têm grande fé nesses ensinamentos do Buda, de Buda. E mesmo que vocês também, mongóis, da Mongólia, vocês também têm conexões com aqueles buriatas e aqueles Kalmukya, e vocês podem falar com eles sobre isso. Eu tenho uma grande... Eu tenho uma grande conexão com a Mongólia interna e um tempo do Abak, desse Geshe-la Ngondrup Sonyen era mongólio e ele era o meu principal mestre no debate. E a minha admiração sobre a visão Madhyamaka foi iluminada, foi acesa por esse Geshe-la da Mongólia. E ele era muito fã meu. Ou gostava muito de mim, e esse Geshe Ngondrup Sonyen, mongol, uma vez me disse que o seu mestre, o seu tutor ancião é um grande mestre nos textos filosóficos e Trungten Rinpoche é um grande mestre no caminho gradual à iluminação. Então, você tem que ser capaz de integrar essas duas linhagens dentro de você.
주야지. 응? 나도 그 이렇게 리슝 차네. 별 메리가 라소르디 맞아. É claro que eu percebo que vocês estão fazendo grande esforço para estudar esses textos clássicos, mas eu continuo a incentivar vocês para que continuem a estudar esses ensinamentos. E estudar esses textos clássicos foi aquilo que manteve o espírito do Tibete elevado. E o Tibete, esses estudos clássicos da Universidade de Nalanda, é como a alma do Tibete. E mesmo que nós enfrentamos grandes problemas, mas nós fomos capazes de manter esses ensinamentos. Mesmo que existem os comunistas que dizem que esses ensinamentos são mantidos devido a uma fé cega, mas isso não é o caso, porque nós estudamos e analisamos e fomos capazes de manter esses ensinamentos dentro do nosso contínuo. Então, esses ensinamentos é como a nossa alma. E, para vocês, meus amigos mongóis, esses ensinamentos também devem se tornar como a alma da sua identidade. E isso é muito importante. Essa tradição desses ensinamentos por meio da lógica é muito importante. É por isso que, hoje em dia, atualmente, mesmo dentre os cientistas, tem muitos deles que estão se interessando em estudar esses tratados por meio da lógica. E nós não devemos nos sentir deprimidos que nós fomos abandonados. Ou alguém que, por causa desses estudos, e hoje em dia, muitas pessoas falam da paz mundial, mas para que a verdadeira paz mundial seja alcançada, nós devemos, primeiramente, alcançar a paz interna, a paz mental interna. E para alcançar essa paz mental interna, nós temos a fontes nos escritos clássicos. Nós temos os métodos que nos ensina como alcançar a paz mental interna nos nossos escritos tradicionais, desses que veio da Universidade de Nalanda. Então, aqui são as perguntas, a sessão das perguntas. Your Holiness, by this 3-day precious teaching, Sua Santidade, muito obrigado pelos. Nós somos mongóis muito abençoados por esses 3 dias de ensinamentos e muito obrigado pela os seus conselhos e guia. Now we are moving to the question and answer session, where we have 4 questions in total. First question is by Namona from Ulaanbaatar. A primeira pergunta é da cidade de Ulaanbaatar. Pandan dewa malu junwina janrasig wang danzang jamsoye shabbat sreta bardu danjurjig. Монголд бурхны шашин шүтдэг хүмүүс дахил өргөж, мөргөл, гороо хийж, сураг байгуулж байна. Ингэж буян үйлдэл сэтгэлдээ ямар бодол санааг агуулах ёстой вэ? Temos muitos devotos budistas que dão grandes oferendas, rezam e entoam hinos de louvores e também construem stupas. O que o senhor pensa disso? Essas práticas são parte da purificação e acumulação de méritos.
E tudo isso, Resita Mikzema, Tara, prece de Tara e construir stup, e imprimir textos, tudo isso nós fazemos, e tudo isso serve, a intenção atrás disso, por detrás disso, é para que nós acumulemos mérito para alcançarmos a iluminação, para sermos efetivamente de benefício a todos os seres sencientes. Se vocês serão capazes de fazer todas essas práticas de oferenda, assim por diante, imbuído dos 3 aspectos principais do caminho, seria muito bom. Mas mesmo que vocês não façam isso imbuído pelos 3 aspectos principais do caminho, mas se você fazem essas práticas para os seus mestres e assim por diante, isso servirá a ser acumulado, isso será meio de acumular méritos. Mas se você Now, the second question is from Pyamsuran. Сайн байна уу та? Таны амар амгалан айлтгч Эрдэнэ дотоос мэдчилж байна. Гэгэрл гэж юу вэ? A minha pergunta é: o que é a iluminação? O que acontece quando alcançamos a iluminação? Eu vou explicar brevemente aqui sobre o que é a iluminação. Nós temos, em tibetano, nós temos o Kangyu, e dentro desses tem os textos dos Vinay e assim por diante, e tem o verso de tomar refúgio. Os mestres de Nalanda não seguravam esses ensinamentos do Buda, deixados pelo Buda, não meramente pela fé. E essa universidade da Nalanda foi um centro que se tornou um centro profundo para estudar de maneira lógica os ensinamentos de Buda. Nós devemos entender que os ensinamentos do Buda têm a ver com a realidade de como essas coisas existem, de como as coisas existem. Como é dito no texto de Uttaratantra, Mahayana Uttaratantra, que a natureza de Buda irradia por todos os lados, e a vaziedade imbuída no contínuo mental de Buda e a vaziedade imbuída no contínuo mental de todos os seres são e não tem diferença, são igual, e por isso todos os seres sencientes têm a potencialidade para se tornar um ser iluminado, para se tornar um Buda. E nós devemos estudar esses textos que falam da iluminação. E nós temos a tradição de que tem a visão profunda e das vastas condutas, e para que nós sejamos capazes de praticar propriamente, nós devemos entender o que esses textos estão dizendo. E só realmente ter uma fé cega nos ensinamentos de Buda não será o suficiente. Nós devemos entender que os 10 poderes
os 10 poderes de Buda e os 18 poderes de Buda e as 18 qualidades é uma coisa que nós devemos, que foi alcançado devido às práticas propriamente dita. E para alcançarmos essas qualidades, esses poderes, nós também devemos estudar realmente, mas se nós meramente dizemos, possa eu me tornar um Buda, e nós continuamos a dormir, isso não vai acontecer nunca. E nós juntamente com esses estudos, nós devemos tomar os preceitos também. Nós devemos tomar esses preceitos e manter esses preceitos. E para tomar esses preceitos, não é o bastante para tomar os preceitos, mas praticar esses preceitos e praticar o Guru Yoga. E juntamente com a prática do Guru Yoga, nós devemos também meditar sobre a ausência de identidade intrínseca do indivíduo e a ausência de identidade intrínseca dos fenômenos. E para isso, para que nós praticamos esses dois tipos de ausência, nós devemos estudar e compreender profundamente. E juntamente com isso, nós devemos praticar os 3 aspectos principais do caminho, a renúncia, a bodhicitta e a visão que compreende a vaziedade. É claro que aqueles que não podem... É claro que aqueles não podem abordar ensinamentos por meio da lógica, eles ainda podem manter a sua fé nos ensinamentos de Buda, não tem nada errado com isso. Our audience, which is saying how Buddha's teachings impact positively on family and children's ethics. A próxima pergunta é: qual é o impacto positivo dos ensinamentos de Buda sobre a família e a ética familiar e das crianças? Falando de uma maneira prática e geral, um texto fácil para isso seria o texto de Shantideva, engajando-se nos atos do Bodhisattva. Estudando esse texto, principalmente o capítulo 6 e o capítulo 8, que é capítulo 6 sobre a paciência e sobre a concentração ou meditação, que é o capítulo 8, será útil. E nesses 2 capítulos, principalmente, não precisa falar sobre a família ou sobre religião. Você, como família, você pode dizer aos seus filhos que você tem que ter uma boa maneira de se comportar, e se você dá uma boa educação aos seus filhos, as outras pessoas falarão: oh, que boa educação tem os filhos do Senhor, não tem esses filhos, os seus filhos não são imorais. Como disse Shantideva, todas as felicidades do mundo vêm de desejar a felicidade para os outros e todas os sofrimentos do mundo surgem de uma atitude autocentrista, egoísta. E mesmo então você não precisa realmente ser um budista, mas você pode estudar esse livro de Shantideva, e você pode ensinar aos seus filhos
Você precisa ensinar os seus filhos a como não ser raiva, não brigar com os outros, não mentir, não falar mal e assim por diante. Então, não precisa ensinar, falar para os seus filhos, se vocês estudam esse texto, você alcançará a iluminação. Então, se você fazendo assim, os seus vizinhos falará bem dos seus filhos. O senhor poderia explicar a importância do budismo para criar uma sociedade humanitária, democrática, com integridade? De algumas sociedades, ou das sociedades, muitas vezes tem muitas divisões e onde diferenciam as pessoas de uma mesma sociedade, devido às suas classes sociais, às suas religiões, os seus status e assim por diante. Mas isso era uma coisa que se usava no passado, quando existiam reis e rainhas e líderes religiosos que praticavam muito essas diferenciações eu não estou dizendo que isso foi ruim, mas tinha algumas partes boas nesses reinados e e hoje em dia, é claro que tinha um lado, a parte ruim quando existiam esses reinados, era que eles oprimiam e exploravam os seus súditos e os seus clérigos. Hoje em dia nós temos sistemas tem muitos sistemas totalitarismo, onde os líderes mantêm as pessoas opressas. Isso não é bom, mas se muito obrigado por a sua santidade nos ministrar os votos da Bodhisattva. Isso que foi o monge disse. Eu esqueci de dar isso. Esqueci antes dizer que eu ia ministrar os votos Bodhisattva. Os ensinamentos de Buda sobre a Bodhisattva é o aspecto de vasta conduta, vocês têm a estátua de Guru Rinpoche e os dois principais discípulos de Guru de Lama Tsongkhapa. Então imaginem que na sua frente esteja, que a sua frente, no espaço à sua frente, tem Lama Tsongkhapa e seus dois discípulos principais, e tem
Nagarjuna e todos os seus discípulos e os mestres tibetanos e as linhas como o mestre Shantarakshita, que levou o budismo para o Tibete, da Universidade Nalanda. 람지 또 나보 쓴거 안에다 동니 따와 개셔버리디 동니 따와 냐라다 투몽하지. É claro que compreender a visão da vaziedade é muito importante, mas essa visão da vaziedade é compartilhada com o caminho Charavakyana e a Pratyekayana, mas aquilo que permite você alcançar a iluminação ou não é a bodhicitta. Então, visualize em frente a você Buda e imagina que os testemunhos que você vai tomar, esses votos do Bodhicitta, da Bodhicitta é Lama Tsongkhapa, e eu, Dalai Lama, sou o mensageiro do Buda. Como Lama Tsongkhapa agradeceu, eu agradeço o Buda por ter ministrado a ordenação da Bodhicitta, e onde ele disse, desde que é devido à gentileza do meu mestre, que encontrei os ensinamentos do mestre insuperável, eu dedico essa virtude também para que todos os seres sejam sustentados pelos mestres espirituais sublimes. Então, imaginemos que no espaço em frente a você tem Buda, tem Lama Tsongkhapa e seus discípulos, tem os mestres da Universidade Nalanda, tais como Nagarjuna e assim por diante, tem seus mestres espirituais, os seus mestres espirituais, todos estão em frente a você, e Lama Tsongkhapa, e nós vamos usar o verso da Bodhicitta. Aquilo que você precisa fazer, ou seja, aquilo que é importante, o empenho que vocês importante que vocês tenham a fazer é que tenha um coração bom. Me refugio nas três joias, confesso individualmente todas as minhas negatividades, me regozijo pelos méritos dos seres transmigadores e mantenho firme na mente o perfeito estado do Buda. Me refugio no Buda e na Suprema Assembleia até o alcance da iluminação e me regozijo ao meu benefício e aquele dos outros. Gero a minha mente da iluminação. Como os mestres Kadampa dizem, com a Bodhicitta você será capaz de purificar as suas ações negativas e acumular os méritos devidos para alcançar a iluminação. Desenvolvo a motivação suprema da Bodhicitta em prol de todos os seres sencientes, meus convidados, atuo com a suprema conduta, possa me tornar um Buda para beneficiar todos os seres sencientes. E tendo chamado todos os seres sencientes como os meus convidados, eu não devo excluir nenhum ser. Se vocês, quem puder, ajoelhe no seu joelho esquerdo, ou então imagine que você está ajoelhado somente com o seu joelho esquerdo, assim como os monges estão fazendo. Talvez vocês não sejam capazes de recitar os versos na velocidade que eu faço, mas vocês imaginem
restando. Me refugio nas três joias, confesso individualmente todas as minhas negatividades, me regozijo pelos méritos dos seres transmigradores e mantenho firme na mente o perfeito estado búdico. Me refugio no Buda e na Suprema Assembleia até o alcance da minha iluminação e a fim de realizar o meu benefício e aquele dos outros, gero a mente da iluminação. Desenvolvo a motivação suprema da Bodhisattva em prol de todos os seres meus convidados, atuo com a suprema conduta iluminada, possa me tornar um Buda para beneficiar todos os seres sencientes. Me refugio nas três joias, confesso individualmente todas as minhas negatividades, me regozijo pelos méritos dos seres transmigradores e mantenho firme na mente o perfeito estado búdico. Me refugio no Buda e na Suprema Assembleia até o alcance da iluminação e a fim de realizar o meu benefício e aquele dos outros, geralmente da iluminação. Desenvolvo a motivação suprema da Bodhisattva em prol de todos os seres meus convidados, atuo com a suprema conduta iluminada, possa me tornar um Buda para beneficiar todos os seres sencientes. Então, essa foi a segunda vez. Na terceira vez, quando você está esse último verso, você faça a determinação que você se tornará essa sua vida humana para beneficiar completamente os seres sencientes. Me refugio nos três joias, confesso individualmente todas as minhas negatividades, me regozijo pelos méritos dos seres transmigradores e mantenho firme a mente no perfeito estado búdico. Me refugio no Buda e na Suprema Assembleia até o alcance da minha iluminação e a fim de realizar o meu benefício e aquele dos outros, geralmente da iluminação. Desenvolvo a motivação suprema da Bodhisattva em prol de todos os seres sencientes meus convidados, atuo com a suprema conduta iluminada, possa me tornar um Buda para beneficiar todos os seres sencientes. Eu sobre isso. Assim, hoje tem um outro verso que ele recitou do capítulo de Shantideva. Agora chegou o momento que devo atuar de acordo com esta linhagem. Nunca cometerei ações que manchem essa nobre linhagem. Que possa ser permanentemente vital em várias maneiras para todos os seres que são ilimitados, quando a imensidão do espaço, assim como a Terra e os grandes elementos, assim como os vitoriosos Budas e Bodhisattvas Mahasattvas, geralmente do grande despertar, assim também, a partir de agora, até o alcance da essência da iluminação, gerarei a mente suprema da Bodhisattva e liberarei aqueles que não forem liberados, darei alívio àqueles que não têm descanso e conduzirei além dos sofrimentos aqueles que ainda não estão além do sofrimento. E tem a linha que é sua santidade restou outros versos de Bodhisattva. Ele eu já li essa hoje, minha vida deu fruto, essa condenação humana está agora justificada. Hoje nasci na estirpe do Buda e eu me tornei filho dos herdeiros do Buda. De todos os modos, adotarei uma conduta que seja condigna desse grau e nada farei para que possa complementar o denegrir essa linhagem nobre e impoluta. Ela é o supremo elixir da imortalidade que aniquila o Senhor da morte, o algoz de todos os seres, uma mina de tesouros rica e inesgotáveis que cura a pobreza dos andarilhos sem destinos. É um remédio supremo que deleba por inteiro todas as enfermidades, é a árvore do descanso.